Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Introdução à Educação Cristã, capítulo 3, Didática e Prática Educativa. Hoje daremos início a um estudo fundamental sobre a didática e a prática educativa, elementos essenciais para a formação do educador cristão. A didática não é apenas um conjunto de técnicas de ensino, mas sim uma ciência que possibilita a transmissão do conhecimento de maneira eficaz e significativa. Como servos do Senhor, temos o privilégio de ensinar e discipular, seguindo o exemplo de Cristo, o Mestre dos Mestres, que nos ensinou com amor, paciência e sabedoria. Ao longo deste estudo, exploraremos não apenas os fundamentos históricos da didática, mas também seu papel na educação cristã, refletindo sobre a importância da mediação do conhecimento das estratégias. Nosso objetivo é compreender como podemos aprimorar nossa prática educativa para cumprir com a excelência o chamado de ensinar a palavra de Deus e os princípios cristãos. Que este estudo nos inspire a sermos professores dedicados, comprometidos com a educação e com a formação integral de nossos alunos, que possamos aprender juntos e crescer na missão de ensinar com responsabilidade e amor. Tópico 1. Origens históricas e evolução da didática como disciplina. Neste primeiro momento da história da didática, observamos como ele surgiu de forma prática, ainda não estruturada como uma ciência. Na antiguidade, especialmente entre os gregos e romanos, o ensino era centrado na oralidade, na repetição e na figura do mestre, considerado o principal transmissor de conhecimento. Não havia uma preocupação com os métodos de ensino, mas sim com os conteúdos e com a formação ética e moral dos indivíduos. Já na Idade Média, com o domínio da Igreja, a educação tornou-se essencialmente religiosa e a didática era ainda mais marcada por um caráter dogmático. O foco estava na formação moral e espiritual, e a autoridade do mestre era vista como inquestionável. O ensino era rígido e voltado para a doutrinação. Portanto, podemos perceber que, nesse período, a didática não se apresentava como disciplina autônoma. Era ela uma prática empírica e subordinada a finalidades religiosas e morais. Esse contexto mostra o quanto a educação dependia das estruturas sociais e culturais vigentes, preparando o terreno para mudança significativa nos países. Com o Renascimento e a Reforma Protestante, iniciamos um novo capítulo na história da didática. O Renascimento trouxe consigo uma valorização do ser humano, da razão e da experiência. O conhecimento deixa de ser exclusivamente teológico e passa a considerar outros saberes, como a ciência e a filosofia. A educação ganha um novo sentido, voltado para o desenvolvimento integral do indivíduo. Já a reforma liderada por Martinho Lutero impulsiona a alfabetização, pois defendia que todos deveriam ler a Bíblia por conta própria. Isso fortalece o ensino e trouxe uma nova organização para o processo educativo. Nessa época, a didática começa a ser pensada de forma mais estruturada, mesmo que ainda não como ciência autônoma. A prática pedagógica passa a ter um papel mais claro, buscando formas de ensinar que sejam mais eficazes. Portanto, esse período marca uma ruptura com o modelo medieval, trazendo inovações que pavimentam o caminho para a sistematização da didática.
a preocupação com os métodos de ensino começa a ganhar espaço e sinalizando mudança significativa no modo de pensar a educação. Comênio e a didática moderna. João Amós Comênio, no século XVII, é um marco na história da didática. Ele é considerado o pai da didática moderna por propor pela primeira vez uma organização sistemática para o ensino. Em sua obra, Didática Magna, apresenta que buscavam tornar o que todos, independentemente da classe social, gênero ou religião, deveria ter direito à educação. Para isso, propunha métodos graduais e respeitosos com o desenvolvimento natural do aluno. Comênio acreditava que ensinar era uma arte baseada na observação da natureza e da razão. O conteúdo deveria ser apresentado de forma clara, progressiva e com sentido para o aluno. Essa visão rompe com o ensino autoritário e repetitivo dos séculos anteriores, introduzindo um olhar mais humano e científico sobre a prática pedagógica. A partir de Comênio, a didática começa a ser compreendida como um campo autônomo do saber fundamentado em princípios universais. Seu legado continua influenciando a educação até hoje, sendo referência na formação de professores e na elaboração de métodos de ensino mais eficazes. Didática como ciência da educação. A consolidação da didática como disciplina científica ocorre no século XIX, acompanhando o fortalecimento das ciências humanas e da pedagogia. Esse momento marca a transição da didática empírica para uma área de conhecimento sistematizada com base teórica sólida. A pedagogia passa a integrar saberes psicológicos e sociológicos, contribuindo para uma compreensão mais ampla do processo de ensino-aprendizagem. Com o avanço da psicologia, especialmente da psicologia educacional, passa-se a investigar como o aluno aprende, quais são as fases do desenvolvimento e como o professor pode atuar de maneira mais eficiente nesse processo. Autores como Herbart e posteriormente Dewey, entre outros, influenciam a construção de uma didática mais científica, preocupada não apenas com o conteúdo, mas com o método, a motivação, o contexto e o sujeito que aprende. A didática, então, torna-se disciplina fundamental na formação de professores, sendo inserida nos currículos dos cursos de licenciatura. Assim, ela deixa de ser apenas técnica e se firma como elo entre teoria e prática, contribuindo decisivamente para uma educação mais eficaz e reflexiva. Tópico 2. Elementos da didática. Para iniciarmos, precisamos entender que a didática é composta por elementos essenciais que fundamentam todo o processo educativo. Ela não trata apenas da transmissão de conteúdo, mas envolve uma série de fatores interligados que garantem a eficácia do ensino. Esses elementos são o aluno, o professor, os objetivos, os conteúdos, os métodos e a avaliação. Cada um desempenha um papel específico dentro da dinâmica da sala de aula e todos precisam ser considerados no planejamento pedagógico. A ação didática é intencional e requer uma organização cuidadosa desses componentes, pois é a partir dessa integração que se constrói um processo de ensino-aprendizagem coerente e eficaz. A compreensão desses elementos é fundamental para qualquer educador cristão, pois proporciona uma visão mais completa da prática educativa. É importante lembrar que esses fatores não atuam de forma isolada, ao contrário, eles se complementam
e interagem com cada separadamente. Como todos fazem parte de uma engrenagem que só funciona bem quando há harmonia entre as partes. O aluno como sujeito da aprendizagem. Vamos destacar o papel do aluno na didática. Diferente das concepções tradicionais em que o aluno era apenas um receptor passivo do conteúdo, hoje ele é reconhecido como sujeito ativo da aprendizagem. Isso significa que ele não apenas recebe informações, mas constrói conhecimento a partir da sua vivência, experiências, interação com os outros e com o mundo. A didática moderna, especialmente dentro da educação cristã, deve considerar o aluno como um ser integral, com emoções, valores, cultura e espiritualidade. O educador precisa conhecer as características do seu grupo, respeitar as diferenças individuais e promover estratégias que favoreçam a participação e o envolvimento de todos. O ensino torna-se mais significativo quando parte da realidade do aluno e dialoga com o seu contexto. Ele é o motivo da ação pedagógica e, portanto, todos os demais elementos da didática devem ser pensados em função dele. Quando o aluno é utilizado como protagonista, o aprendizado torna profundo e desenvolve a vivência. O papel do professor no processo didático. Agora falaremos sobre o professor, figura essencial no processo didático. Muito além de transmissor de conteúdo, o professor é um mediador, alguém que conduz o aluno no caminho da aprendizagem. Sua função é planejar o ensino de maneira intencional, considerando o perfil dos estudantes e os objetivos educacionais. O professor deve criar um ambiente de aprendizagem acolhedor, estimular o pensamento crítico, despertar o interesse e propor atividades que facilitem a construção do conhecimento. Dentro da perspectiva cristã, o educador também exerce uma influência espiritual, sendo testemunho de valores e princípios do Evangelho. Sua postura, atitudes e preparo pedagógico impactam diretamente na formação do aluno. Por isso, o professor precisa estar constantemente em formação, atualizado e sensível às transformações sociais e culturais. É sua responsabilidade adaptar os métodos e recursos às realidades do grupo, respeitando os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Em suma, o professor é o elo entre os diversos elementos didáticos e ao lado dos alunos constrói um processo educativo dinâmico, ético e transformador. Os objetivos e os conteúdos formam a base da organização do ensino. Eles representam o para quê e o que ensinar. Os objetivos são as metas que orientam o trabalho docente, devendo ser definido com clareza, realismo e coerência com as necessidades dos alunos. Eles guiam a seleção de conteúdos, a escolha dos métodos e a forma perspectiva cristã. Os objetivos educativos não se restringem à aquisição de conhecimento, mas buscam também a formação ética, espiritual e social de indivíduos. Já os conteúdos são os meios pelos quais esses objetivos são alcançados. Eles devem ser significativos, atualizados e conectados com a realidade do educando. Além disso, é fundamental que os conteúdos expressem os valores do reino de Deus, promovendo o crescimento integral do aluno. A seleção dos conteúdos deve respeitar o desenvolvimento cognitivo e emocional da turma, considerando também sua bagagem cultural. Assim, os objetivos e conteúdos caminham juntos na estrutura didática, direcionando o processo de ensino para um aprendizado relevante,
contextualizado e transformador. Métodos de ensino, caminhos da aprendizagem. Agora vamos tratar dos métodos de ensino que são os caminhos escolhidos pelo educador para conduzir o processo de aprendizagem. Eles envolvem as estratégias, técnicas e procedimentos utilizados para alcançar os objetivos propostos. A escolha do método deve considerar o perfil dos alunos, o conteúdo, o tempo disponível e os recursos existentes. Métodos bem escolhidos tornam a aula mais dinâmica, participativa e significativa. Na didática cristã, o ensino deve envolver não apenas o intelecto, mas também o coração e a vivência dos alunos. Por isso é importante utilizar métodos que favoreçam a reflexão, o diálogo, a cooperação e a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Métodos ativos como debates, dramatizações, estudos de caso e trabalhos em grupo são altamente recomendados, pois incentivam o protagonismo do aluno e a construção do conhecimento em comunidade. Cabe ao professor ter sensibilidade e flexibilidade para adaptar os métodos conforme a realidade da turma, tornando o ensino acessível, interessante e eficaz. Os métodos não são neutros, eles expressam valores e influenciam o modo como o aluno se relaciona com o saber. Avaliação, diagnóstico e caminho para aprender. Avaliar não é apenas atribuir notas ou verificar se o aluno decorou conteúdos. A avaliação, na perspectiva cristã e pedagógica atual, é um processo contínuo que busca compreender como o aluno está se desenvolvendo em todas as dimensões, cognitiva, emocional, social e espiritual. Ela serve como diagnóstico, ou seja, como ferramenta que ajuda o professor a perceber avanços, dificuldades e necessidades específicas. Com essas informações, o educador pode ajustar seus métodos, rever objetivos e oferecer apoio mais direcionado. A avaliação deve ser justa, coerente com o que foi ensinado e realizada com critérios claros. Além disso, deve valorizar o esforço, o progresso e a participação do aluno. Ao avaliar com sensibilidade e ética, o professor contribui para o crescimento integral do educando e é essencial lembrar que a avaliação também é uma oportunidade de aprendizado. Também é tanto é para quem ensina quanto para quem aprende. Ela orienta o caminho, reforça conquistas e aponta possibilidades de melhor contínuo. Tópico 3. O papel do professor na prática educativa. O professor, especialmente no contexto da educação cristã, não é apenas um transmissor de informações. Ele é, acima de tudo, um agente de transformação. Sua prática vai muito além do ensino técnico. Ela é profundamente marcada pela missão de formar vida segundo os valores do reino de Deus. A formação cristã do aluno exige que o educador esteja comprometido com a ética, a fé e a espiritualidade. Seu papel é moldar atitudes, desenvolver caráter e contribuir com o crescimento integral do estudante, intelectual, moral e espiritual. Isso exige coerência entre o que se ensina e o que se vive. O professor cristão influencia seus alunos pelo conteúdo que apresenta, mas principalmente pelo exemplo que dá. Ele deve ser testemunha viva dos ensinamentos que comunica. Através de sua conduta, ele inspira transformação e encoraja os alunos a viverem de acordo com os princípios cristãos. Portanto, sua atuação vai além
da sala de aula, ela é ministerial, relacional e intencional. Educar, nesse sentido, é uma missão que exige preparo, vocação e compromisso com Deus. Compromisso com a formação integral do aluno. A prática educativa cristã está comprometida com a formação integral do aluno, e isso é uma responsabilidade direta do professor. Ele não pode se limitar ao ensino de conteúdo acadêmicos. Deve considerar também o desenvolvimento emocional, social e espiritual dos educandos. A educação cristã busca preparar os indivíduos para a vida com sabedoria, discernimento e fé. O professor, nesse contexto, é chamado a estimular o pensamento crítico, a empatia, o respeito ao próximo e o compromisso com a verdade. Isso exige sensibilidade, escuta ativa e intencionalidade no planejamento das aulas. Além disso, ele deve criar um ambiente acolhedor, onde os alunos se sintam valorizados, amados e incentivados a crescer. O professor cristão também tem o papel de orientar, corrigir com amor e encorajar os alunos em sua caminhada com Deus. Ele é um facilitador do desenvolvimento integral e precisa estar atento às necessidades individuais, respeitando os diferentes ritmos e realidades. Seu ensino deve refletir os valores do Evangelho, mostrando que aprender é uma forma de glorificar a Deus e servir ao próximo. Um dos aspectos mais importantes do papel do professor cristão é a união entre competência profissional e testemunho pessoal. Não basta apenas conhecer os conteúdos e dominar as metodologias. O professor precisa também viver aquilo que ensina. Seu testemunho de vida tem impacto direto na formação dos alunos. A coerência entre palavra e ação fortalece a autoridade moral e espiritual do educador. Além disso, o preparo pedagógico é indispensável. O professor deve buscar constante atualização, dominar os recursos didáticos e ter clareza metodológica. A excelência no ensino demonstra zelo pela vocação e responsabilidade diante de Deus e dos alunos. Por outro lado, a espiritualidade do professor deve estar enraizada em uma vida de oração, estudo da Bíblia e comunhão com a igreja. O equilíbrio entre saber e ser se torna mais eficaz e significativo. O educador cristão é chamado a ensinar com amor, verdade e sabedoria, refletindo os valores do reino em cada atitude. Assim, sua prática se torna não apenas instrução, mas também discipulado e inspiração para os que aprendem com ele. A prática educativa como ministério. É fundamental compreendermos que a prática educativa para o professor cristão é um verdadeiro ministério. Não se trata apenas de uma profissão ou uma ocupação técnica, mas de um chamado divino. Ensinar, nesse contexto, é servir a Deus por meio da formação de vidas. Cada aula, cada palavra, cada gesto deve refletir esse compromisso espiritual. O professor cristão precisa ter consciência de que sua prática influencia destinos, molda corações e fortalece a fé dos alunos. Por isso, seu trabalho deve ser realizado com humildade, oração e dependência de Deus. Ele deve buscar sabedoria do alto, discernimento espiritual e amor incondicional por seus estudantes. A sala de aula se torna, então, um espaço de ministério onde o conhecimento e a fé caminham juntos. O ensino torna-se serviço, missão e adoração. Ao ver sua prática como ministério, o professor assume uma postura de servo disponível para instruir, orientar, corrigir e encorajar. E ao fazê-lo com excelência,
e compromisso glorifica a Deus e cumpre o propósito de impactar vidas para o reino com amor e verdade. Tópico 4. O professor didata. Vamos começar entendendo o que significa ser um professor didata. Esse termo se refere ao educador que compreende profundamente o processo de ensino-aprendizagem. Ele não se limita a repassar conteúdos, mas domina os elementos da didática e sabe aplicá-los de maneira eficiente. O professor didata organiza sua prática de forma intencional, planejada e estratégica. Ele conhece bem seus alunos e compreende suas necessidades e objetivo e age em cada situação, adaptando seu ensino às realidades concretas da sala de aula. O didata é alguém que reflete sobre sua prática e busca constantemente aperfeiçoamento. Na perspectiva cristã, ele também alia seu conhecimento pedagógico à vivência espiritual, transmitindo valores e fé por meio de seu ensino. Ser um professor didata é, portanto, unir técnica, sensibilidade e missão com o compromisso de educar de forma eficaz e transformar vidas com propósito e intencionalidade. Agora vamos destacar as principais características do professor didata. Ele é um profissional que planeja com clareza e propósito. A organização é uma de suas marcas, pois compreende que o ensino exige preparo, estrutura e coerência. Além disso, ele é sensível às particularidades dos alunos, observando suas reações, dificuldades e avanços. Essa sensibilidade o ajuda a adaptar sua metodologia sempre que necessário, promovendo um ensino mais inclusivo e eficaz. Outro ponto importante é a sua capacidade de comunicação. Ele utiliza uma linguagem acessível, clara e envolvente, facilitando a compreensão do conteúdo e estimulando o interesse dos alunos. Também é um observador atento, identifica o que funciona, o que precisa ser melhorado e como alcançar melhores resultados. Sua flexibilidade permite responder aos desafios da sala de aula com criatividade e equilíbrio. Por fim, o professor didata atua com paixão e compromisso, enxergando sua função como um ministério. Ele busca não apenas ensinar, mas impactar e transformar. Com essas características, o ensino cristão torna-se uma experiência marcante, rica em conhecimento e valores eternos. Agora iremos falar sobre a prática reflexiva, uma marca essencial do professor didata. Ele não se acomoda em métodos repetitivos, nem se contenta resultados. Ao contrário, está variando a atuação do que pode ser aprimorado em sua prática. Isso exige humildade para reconhecer limitações e abertura para aprender continuamente. O professor didata compreende que o ensino é uma jornada de crescimento não apenas para os alunos, mas também para ele mesmo. Ele estuda, se atualiza, compartilha experiências e aceita o desafio de inovar. Refletir sobre a prática permite ajustar estratégias, identificar falhas e celebrar conquistas pedagógicas. No contexto da educação cristã, essa reflexão também envolve oração, dependência de Deus e discernimento espiritual. O educador ora por sabedoria, sensibilidade e direção em cada aula. Com isso, o processo de ensino não se torna mecânico, mas vivo, dinâmico e transformador. A prática reflexiva torna o professor mais consciente de sua missão e mais eficaz em sua atuação, impactando a vida dos alunos com excelência, empatia e intencionalidade cristã. Tópico 5. Avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem é uma ferramenta essencial no processo educativo. Ela não deve ser vista apenas como um meio de atribuir notas, mas como um instrumento que acompanha
o desenvolvimento do aluno ao longo do tempo. O objetivo principal da avaliação é oferecer subsídios para que o professor compreenda o progresso individual de cada estudante, identificar dificuldades e, a partir disso, possa orientar intervenções adequadas. Em vez de ser um julgamento final, a avaliação precisa assumir um caráter formativo e diagnóstico. Ela contribui diretamente para a melhoria da prática pedagógica e para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Quando bem aplicada, permite detectar falhas na abordagem do conteúdo, na metodologia utilizada e nas condições oferecidas ao aluno. Dessa forma, a avaliação deve estar presente em todas as etapas da aprendizagem, sendo contínua, sistemática e integrada ao cotidiano escolar. No contexto da educação cristã, ela também considera os valores e o crescimento espiritual do educando. Avaliar, portanto, é cuidar do processo e garantir que o ensino contribua para o desenvolvimento integral e harmonioso do aluno. A finalidade da avaliação vai muito além da simples verificação de acertos e erros. Na prática educativa cristã, ela tem uma função formativa e diagnóstica, ou seja, a avaliação serve para compreender onde o aluno está em sua caminhada de aprendizagem e quais caminhos o professor pode tomar para orientá-lo melhor. Com os dados obtidos, o educador pode ajustar suas estratégias de ensino, diversificar os métodos utilizados e promover ações pedagógicas mais eficazes. Além disso, a avaliação cumpre o papel de nortear o desenvolvimento global do aluno, considerando não apenas o aspecto cognitivo, mas também os valores, atitudes e espiritualidade. É importante destacar que, ao ser usada de forma construtiva, a avaliação fortalece a relação entre professor e aluno, cria um ambiente de confiança e estimula o crescimento contínuo. Por isso, é essencial que o professor compreenda a avaliação como um aliado e não como uma ferramenta punitiva. A avaliação bem conduzida promove o aprendizado significativo, contribui para o aperfeiçoamento do processo educacional e valoriza a individualidade de cada estudante. Neste ponto, precisamos destacar que a avaliação deve ser encarada como um processo contínuo. Isso significa que ela não pode se limitar a momentos pontuais, como provas ou trabalhos finais. A avaliação precisa acontecer de forma integrada ao cotidiano da sala de aula, acompanhando o aluno desde o início até o fim do processo educativo. Essa continuidade garante que o professor tenha uma visão clara e atualizada do progresso de cada estudante, podendo oferecer quando necessário. Na educação cristã, essa abordagem se mostra ainda mais importante, pois o aprendizado não é apenas intelectual, mas também espiritual e relacional. Avaliar continuamente é observar comportamentos, atitudes, participação e compromisso com os princípios ensinados. É por meio dessa presença constante da avaliação que se torna possível guiar o educando de forma mais completa, respeitando seu tempo e seu contexto. O professor cristão, ao aplicar a avaliação como processo contínuo, demonstra cuidado com o desenvolvimento integral do aluno, reafirmando seu compromisso com uma educação que valoriza tanto o saber quanto o ser. A avaliação da aprendizagem pode e deve utilizar diferentes instrumentos e estratégias. Não existe uma única forma de avaliar e essa diversidade é extremamente benéfica para respeitar a singularidade dos alunos. Entre os instrumentos mais comuns estão as observações em sala de aula, os registros de comportamento, os trabalhos escritos, os debates em grupo, as atividades práticas e as autoavaliações. Cada uma dessas ferramentas revela
aspectos distintos do processo de aprendizagem. Por exemplo, a observação permite avaliar atitudes, participação e comportamento, enquanto os trabalhos escritos evidenciam o modelo do conteúdo. A autoavaliação, por sua vez, estimula o aluno sobre o seu próprio aprendizado. O professor cristão deve estar atento para escolher os instrumentos mais adequados para cada objetivo pedagógico, considerando também os valores e princípios da fé cristã. O uso de diferentes estratégias contribui para uma avaliação mais justa, completa e significativa. Assim, é possível construir um retrato mais fiel da trajetória de aprendizagem do estudante, favorecendo intervenções pedagógicas eficazes e personalizadas. A avaliação tem um papel fundamental na construção de uma aprendizagem significativa. Quando bem conduzida, ela ultrapassa a simples repetição de conteúdos e passa a valorizar a compreensão, o raciocínio e a aplicação do conhecimento. Isso significa que a avaliação deve estar conectada aos objetivos do ensino e à realidade dos alunos. Ao perceber que está sendo avaliado, não apenas por memorização, mas por sua capacidade de pensar, refletir e agir com base no que aprendeu, o aluno se sente mais motivado e envolvido. A avaliação significativa estimula a autonomia, o senso crítico e a responsabilidade. No contexto da educação cristã, essa abordagem também fortalece a formação ética e a espiritual do educando. Ao relacionar o conteúdo aprendido com os princípios da fé e valores cristãos, o aluno desenvolve uma visão de mundo mais consciente e comprometido. Por isso, a avaliação deve ser planejada com intencionalidade, buscando sempre favorecer o crescimento integral do aluno, respeitando sua individualidade e promovendo um aprendizado que faça sentido para a vida. A maneira como avaliamos diz muito sobre a qualidade da relação entre professor e aluno. A avaliação pode ser uma ponte de aproximação ou uma barreira no processo educativo. Quando o professor avalia com empatia, clareza e respeito, ele demonstra cuidado com o crescimento do aluno e estabelece um vínculo de confiança. Isso torna o ambiente de aprendizagem mais acolhedor, seguro e participativo. Por outro lado, avaliações punitivas, impessoais ou excessivamente rígidas podem gerar medo, insegurança e desmotivação. Na perspectiva da educação cristã, a avaliação deve refletir os princípios de amor, justiça, misericórdia e verdade. Ela precisa estar fundamentada no diálogo, na escuta ativa e na valorização do esforço do estudante. Avaliar com sensibilidade é reconhecer o aluno como um ser integral em processo de construção digno de respeito e apoio. Assim, a avaliação deixa de ser apenas um instrumento técnico e passa a ser um ato pedagógico cheio de significado que fortalece a missão educacional e testemunho cristão do professor em sala de aula. A prática na avaliação na educação cristã enfrenta alguns desafios importantes que precisam ser reconhecidos e superados. Um dos principais é a tendência à padronização excessiva, que trata todos os alunos como iguais, ignorando suas diferenças, contextos e histórias de vida. Outro desafio é a desconsideração dos aspectos espirituais e formativos do educando. Muitas vezes, a avaliação foca exclusivamente no cognitivo, esquecendo que o ensino cristão busca formar o ser integral. Além disso, a rotina acelerada da escola muitas vezes compromete o tempo necessário para a reflexão e o planejamento cuidadoso da avaliação. Diante disso, é necessário que o professor cristão se comprometa com uma prática avaliativa mais humana, contextualizada e coerente com os valores do reino de Deus. Isso exige sensibilidade,
escuta, diálogo e disposição para rever estratégias constantemente. Superar esses desafios é possível quando se entende a avaliação como parte da missão educadora, que visa promover a transformação do aluno e não apenas medir resultados. Avaliar nesse sentido é também uma forma de servir para o grau de vida. Avaliação como missão cristã. Avaliar na educação cristã é muito mais do que uma função técnica, é um verdadeiro ministério. O professor cristão é chamado a exercer sua vocação com excelência, compromisso e sensibilidade espiritual. Ao avaliar, ele não apenas verifica o domínio do conteúdo, mas observa o crescimento moral, ético e espiritual de seus alunos. A avaliação se torna, assim, uma oportunidade de discipulado e formação integral. Ela pode ser usada como meio de orientar, encorajar, corrigir com amor e fortalecer a fé dos educandos. Isso exige que o professor esteja em constante comunhão com Deus, buscando a sabedoria para avaliar com justiça e graça. Avaliar como missão é enxergar cada aluno como alguém criado à imagem de Deus com potencial para crescer e florescer. É investir em vidas, crendo que o processo educacional pode transformar corações e preparar cidadãos para o reino. E dessa forma, a avaliação ultrapassa os limites da sala de aula e o poder de educação espiritual. Ao concluirmos nosso estudo sobre didática e a prática educativa, somos levados a refletir sobre o importante papel do professor na transmissão do conhecimento e na formação de vidas. O ensino vai além das palavras, ele transforma, edifica e conduz à sabedoria. Como educadores cristãos, nossa missão é discipular, instruir e guiar os aprendizes com paciência e amor, assim como Jesus fez. Aprendemos que a didática não se limita a métodos ou técnicas, mas envolve compreensão, adaptação e compaixão. Cada aluno é único e possui uma forma própria de aprender. Cabe a nós, como mestres, buscar sempre o aperfeiçoamento e a orientação do Espírito Santo para que possamos ensinar de maneira eficaz, que possamos sair desse estudo fortalecidos, dispostos a ensinar com dedicação e comprometimento. Que Deus nos capacite a sermos instrumentos de conhecimento e sabedoria, impactando vidas por meio do ensino cristão. Que nunca percamos de vista o verdadeiro objetivo da educação: formar indivíduos preparados para a vida e para a eternidade. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos diante de Ti com corações gratos por este tempo de aprendizado e reflexão. Obrigado pela oportunidade de estudar sobre a didática e a prática educativa, compreendendo melhor o chamado que nos deste para ensinar e instruir. Pai, reconhecemos que sem a Tua direção nada podemos fazer. Por isso pedimos que nos concedas sabedoria, paciência e discernimento para exercer a missão de educadores segundo a Tua vontade. Que possamos ensinar com amor, dedicando-nos à formação de nossos alunos, guiando-nos não apenas no conhecimento acadêmico, mas também na vivência dos Teus princípios. Capacita-nos, Senhor, a sermos mestres inspiradores que refletem a Tua luz e promovem a verdade. Que possamos aplicar metodologias eficazes, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno e criando um ambiente onde o conhecimento seja compartilhado com alegria e propósito. Abençoa cada professor e estudante, fortalecendo-os, encorajando-os a buscar sempre a verdade e a sabedoria. Que a prática educativa glorifique o Teu nome e cumpra o chamado que nos foi confiado. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de crescimento, que tudo seja feita para a Tua honra, Tua glória e todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém.